capítulo de número 2, o verso é o 42. Quando os irmãos procuram, eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar nessa casa. Sou grato ao Senhor Jesus por essa oportunidade. Faço menção do nome do nosso Deus, que tem sido fiel e bondoso em nosso ministério. Trago a paz do meu pastor setorial, Edilson Savioli. Os irmãos recebem? Amém. Congregamos na Assembleia de Deus Belém, setor 24. Na terça-feira, meu pastor esteve aqui com vocês. Hoje eu estou aqui. Amém? Amém. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha. Aleluia. Mulher de Deus em minha vida. Sou grato ao Senhor Jesus pela vida dela. O Senhor tem sido fiel ao colocar essa bênção ao meu lado. Trago a paz do meu pastor Tiago também, não posso esquecer. Os irmãos recebem? Amém. Quero agradecer aos pastores em minha retaguarda pela confiança, a pastora dessa casa. Sou grato a Deus. Não posso esquecer de falar que o Pia é muito ruim jogando bola. Brincadeira. Não, brincadeira, tá? Melhorou. Tá fazendo até gol agora, pastor. Amém, tá fazendo até gol. Bênção de Deus. Amém? Amém. Você achou? Diga amém. Amém. Atos capítulo 2, versículo 42. Você que não tem Bíblia aí, pega a carona com o irmão que está do seu lado. E vamos ao texto em nome do Senhor Jesus. E perseveraram. Diga, perseveraram. Na doutrina dos apóstolos. E na comunhão. E no partir do pão. E nas orações. Meu Deus. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vou ler novamente o verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Glória a Deus. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro que vai relatar a história da igreja do primeiro século. Atos dos Apóstolos, ele é um livro histórico e de autoria do médico amado, ou melhor dizendo, do doutor Lucas. Lucas, o mesmo que escreve o Santo Evangelho segundo escreveu Lucas. Então, após concluir a escrita do seu Evangelho, Lucas, posteriormente, vai fazer mais uma longa história para descobrir o que se aconteceu desde o primeiro século da igreja até aquele presente momento, quando Lucas, doutor, está com Paulo em sua última prisão. Então Lucas, ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, e o livro de Atos dos Apóstolos, ele é escrito aproximadamente em 62 depois de Cristo. Lucas, que era amigo próximo do apóstolo Paulo, vai escrever esse livro em uma só intenção, na intenção de revelar o que o Jesus ressuscitado fez à igreja de Cristo através do Espírito Santo de Deus. Então a intenção de Lucas era revelar as obras que Cristo ressuscitado fez no meio da igreja através do Espírito Santo de Deus. Então, quando Lucas escreve o seu relato, ele começa apontando a ressurreição de Cristo. Atos capítulo 1, versículo de número 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse-lhe: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Ou seja, Jesus ressurreto, após 40 dias estando na terra com seus discípulos, aproximadamente, vai se aproximar deles e dizer: a ordem para vocês é essa:
ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Porque na verdade João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois desses dias. Aleluia! Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, Jesus ressuscitou. E ele, ressurreto, se apresentou aos seus discípulos, dizendo: Vocês não devem sair de Jerusalém. No Santo Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu último capítulo, Lucas relata esse mesmo diálogo, só que de forma diferente. Jesus diz: Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando vocês forem revestidos de poder, vocês serão as minhas testemunhas. Então Lucas, ele escreve Atos dos Apóstolos. E no capítulo 1, no verso de número 8, ele diz, ele revela um dos últimos diálogos, ou melhor dizendo, o último diálogo de Cristo Jesus com a sua igreja em terra. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Aleluia! E quando vocês receberem este poder, só quando vocês forem cheios do Espírito, aí vocês serão-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Enquanto dizia isso a eles, eles viram Jesus ser elevado aos altos céus. Aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. Aleluia! Ocultando aos seus olhos. Então eles receberam a promessa, Pia. Qual? O Espírito Santo vai descer. Aleluia! Vai habitar dentro de vocês. Aleluia! Vocês receberão poder, ou em grego dinamis. Aleluia! Eu vou colocar uma dinamite de poder dentro de vocês. E aí vocês serão as minhas testemunhas. Só que quando esse diálogo está se encerrando, o Senhor Jesus é elevado aos altos céus. Eles estão com os olhos fitados no céu, observando aquele cenário acontecendo. Só que eles estão lá olhando e a nuvem já levou o Senhor Jesus. Eu quero crer que ele já estava à direita do Pai naquele momento. E eles ainda estavam olhando para os altos céus. Quando no verso de número 11 de Atos capítulo 1, um texto vai nos dizer: apareceram dois varões vestidos de brancos, os quais disseram a eles: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim para o céu, como o vistes ir. Então aqueles homens aparecem a eles e diz para ele: voltem a Jerusalém, porque é o mesmo Deus que subiu, é o mesmo que irá descer para buscar a tua igreja. Não precisa ficar com os olhos ficados no céu. Voltem para Jerusalém, para que a promessa dele se cumpra e vocês sejam revestidos de poder. Então a promessa era: vocês receberão poder para serem as minhas. Eles voltam para Jerusalém. Eles oram ao Senhor,
fazem o sorteio e levantam um novo apóstolo chamado Matias para suprir a falta de Judas, aquele que traíra ao Senhor. Nós conhecemos a história. Eles se reúnem em um cenáculo e eles clamam ao Senhor por 10 dias. Quantos dias, igreja? 10. Dizendo: vem Espírito. Aleluia, Jesus. 10 dias eles estão reunidos, unânimes, em um só propósito, em um só consentimento, dizendo: vem Espírito. Aleluia. E eu quero imaginar, Ellen, Jesus lá no céu dizendo: vai Espírito. Eles aqui na terra missionária dizendo: vem Espírito. E Jesus lá em cima dizendo: vai Espírito. Passam-se 3 dias e eles estão: vem Espírito. E Jesus lá do alto: vai Espírito. Nós conhecemos a história. Cumprindo-se 10 dias, o texto vai nos dizer, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, que invadiu a casa que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre eles, e todos foram cheios. Aleluia, calamandore badarás. Estavam todos reunidos quando o Espírito Santo desce como um vento veemente impetuoso que invade aquela casa. Eles são cheios do poder de Deus. Eles são cheios da autoridade divina. Aleluia. Lá estão eles, cheios do Espírito, falando em novas línguas. Mas como eu disse antes, eles estavam no dia de Pentecostes. A festa de Pentecostes era a festa da colheita. Muitos homens e mulheres de outras nações se dirigiam a Jerusalém para prestar a festa da colheita. Então naquele momento havia homens de muitas e muitas nações que se maravilhavam ao ouvir eles falando em suas próprias línguas. Eles ouviam aqueles homens falar e entendiam o que estava sendo dito. Porém, havia homens zombando, dizendo: eles estão cheios de embriaguez. Eles estão embriagados. E o interessante é, Pedro não olhou para eles e falou: deixa o menino rodar. Pedro podia ter continuado ali dizendo: nem ligo para o que estão pensando. Eita Deus! Só que Pedro, ele toma posição, Pia. Olha aí, é forte. Ele se levanta. Pedro, porém, pondo-se em pé. Diga, pondo-se em pé. Ele levanta com os 11 apóstolos. Em alta voz ele diz: varões judeus, e todos que habitai em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vos pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 da manhã. E os homens dizendo: então tudo bem, logo esse horário. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então Pedro, em vez de continuar sentindo aquela presença, ele fala: eu tenho que pregar
a palavra. Eu creio. Eita Deus. Pedro, ele se levanta e ele vai pregar uma mensagem totalmente cristocêntrica. Diga, cristocêntrica. Cristocêntrica. Nós estamos vivendo em um tempo onde o antropocentrismo tem tomado conta da igreja. E o que é o antropocentrismo? O homem no centro. Mas a mensagem de Pedro ela é totalmente cristocêntrica. Cristo no centro. A mensagem de Pedro ela é abordada em 5 temas dentro da teologia, 5 tópicos. O primeiro tópico de Pedro em sua mensagem é a vida de Cristo. Versículo 22, Atos capítulo 2, verso 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós bem sabeis. Segundo tópico da pregação de Pedro é a crucificação de Cristo. Verso 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificando e mataste pela mão de injustos. O terceiro tópico da mensagem de Pedro é a ressurreição de Cristo. Nesta previsão, versículo 31 ao versículo 32, nessa previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas. Aí isso me faz lembrar do diálogo de Jesus com Pedro: ficai em até que do alto seja revestido de, para que sejais as minhas. O poder que vem do alto não é para nos tornar menino, é para nos fazer testemunha de Cristo Jesus. O quarto tópico da mensagem de Pedro é a exaltação de Cristo. Verso 33 a verso 35. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvides. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. A pregação de Pedro tem o quinto tópico, que é a senhoria de Cristo, o senhorio de Cristo. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia! Pedro acabou de fazer o seu primeiro sermão após a morte e ressurreição de Cristo Jesus. E o sermão de Pedro é: ele morreu por causa de vocês. Ele foi crucificado no madeiro, mas ele ressuscitou. Ele está à direita do Pai com toda a autoridade e poder. Ele é o Senhor e ele é o Cristo. Aí o texto vai nos dizer, pastor, Atos 2,37, que a multidão que ouviu esta mensagem vai começar a compugnar-se em seu coração e se perguntar. E perguntar a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Então eles ouviram a pregação de Pedro e disseram: tá, mas o que nós temos que fazer agora, Pedro? Nós cremos na sua mensagem, mas qual atitude nós temos que ter para revelar que nós cremos? Aleluia! Porque há muita gente aí fora que diz: eu creio em Deus, que nem Satanás, mas não obedece. Diabo também crê em Jesus. Diabo também tem temor a Deus, mas não obedece. Eu creio em Jesus igual a Satanás.
E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Verso de número 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, diga, naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Aleluia. Pedro acabou de terminar o seu sermão com o fechamento perfeito de todo o sermão: arrependei-vos. Uma mensagem cristocêntrica com a chamada ao arrependimento. Fazendo assim, muitos crerem no Senhor com essa mensagem poderosa. 3.000 homens recebem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Levando ao crescimento da igreja de Cristo. E após esses 3.000 homens se renderem ao Senhor e serem batizados, o texto nos diz, Atos capítulo 2, verso de número 42. E perseveravam. Diga, perseveravam. Na doutrina dos apóstolos. E na comunhão. E no partir do pão. E nas orações. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Como disse antes, a igreja de Cristo crescia após a vinda do Espírito Santo. Depois que os discípulos recebem poder e eles se tornam testemunhas de Cristo. E a pergunta que fica é: qual é a função da testemunha se não levar o testemunho visto por ele? Aleluia. Ou por ela? Os discípulos levavam a doutrina de Cristo para a igreja do Senhor Jesus. Como acabamos de ler no texto, a doutrina dos apóstolos era o que mantinha a igreja de Cristo. Glória a Deus. Como acabamos de ler, o texto diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Vamos lá, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Essencialmente, a doutrina dos apóstolos é a transmissão dos ensinamentos de Jesus Cristo pelos apóstolos. Ou seja, a doutrina dos apóstolos era a palavra de Jesus. Era a palavra de Deus. E aqui eu entro na minha conclusão. Quando foi que nós deixamos a doutrina dos apóstolos? Quando a igreja de Cristo perdeu a comunhão. Aleluia. Quando a igreja de Cristo ele perdeu o partir do pão. Quando a igreja de Cristo deixou as orações. Quando foi que nós deixamos de ter temor? Aleluia! Quando foi que nós deixamos de viver sinais e maravilhas? Sabe o que fez a igreja de Cristo se perder? Foi quando nós abandonamos a doutrina dos apóstolos. Aleluia! Nós abandonamos a doutrina das Sagradas Escrituras e passamos a abraçar um evangelho mentiroso da teologia da prosperidade. Nós passamos a viver
Nós abandonamos a doutrina dos apóstolos e começamos a viver a doutrina de demônios. Homens amantes de si mesmo, que trouxeram para dentro da igreja doutrinas que idolatravam a si mesmo. O que eu falo é lei, o que eu mando é lei, o que tu manda é lei só se tiver dentro das sagradas escrituras, o que tu fala é lei só se tiver dentro da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Paulo escreve a sua epístola aos Efésios, no capítulo 4, no verso de número 14, ele diz: para que não sejais como meninos, agitados de um lado para, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eita Deus, olha essa escritura. Até parece um caminho bom, É verdade. mas não é doutrina de Deus, é doutrina de homem. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia. Não há crescimento genuíno, bíblico, cristocêntrico, sem a palavra, sem comunhão, sem partir do pão, sem oração. Meu Deus. A comunhão, o partir do pão, a oração e os sinais e maravilhas depende da exposição da palavra. Glória a Deus. A doutrina dos apóstolos era a palavra de Jesus. Que nessa noite nós venhamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Não há novas doutrinas, não há novos apóstolos, não há novas revelações. O cânon das sagradas escrituras já foi fechado. Você quer uma revelação de Deus nessa noite? Eu tenho 66 revelações aqui na minha mão, com 31.400 versículos, 1.189 capítulos, de 40 autores para revelar para você a vontade do Pai. Você quer revelação, você quer direção, vai para a palavra de Deus, persevere na doutrina dos apóstolos. É a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra de Deus. Aleluia, calamandore badara calabadaras. Santo de Deus, aleluia. A verdadeira doutrina bíblica está na palavra de Deus. Não há outro caminho, não há outra direção. Não precisamos de alegorias, não precisamos modificar o evangelho. A palavra ainda é a mesma, a doutrina ainda é a mesma. Arrependei-vos, 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 que é chegado o reino de Deus. É um evangelho sabor de mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Mentira, diabo. O evangelho de Cristo é: se alguém bater de um lado da tua face, dá o outro. Se teu inimigo mandar andar 1 milha, ande 2. Se teu inimigo te pedir a tua capa, tire a túnica e dê para ele. Porque o evangelho dele ainda é o mesmo. A palavra dele ainda é genuína e verdadeira. Pois o apóstolo Paulo disse que no final dos tempos haveriam homens amantes de si mesmo, homens que tentariam mudar a doutrina. Jesus disse que viria falsos profetas, falsos homens e mulheres de Deus, que diriam em nome de Cristo, mas falariam por Satanás. Meu Deus. Aleluia, Deus. Paulo, na sua última epístola, e já estou encerrando, fala a
Timóteo, pregue a palavra. Em tempo, pois haverá um tempo que os homens não darão mais ouvido à Palavra. É verdade. Já chegou. mas amontoarão para si doutores e mestres segundo as suas. Sabe o que está acontecendo hoje? Deixa eu abrir o cardápio. Deixa eu ver que hoje eu não vou pregar. Não, esse aqui prega doutrina, não quero. Esse aqui prega correção, não quero. Opa, esse profetiza Pix e CPF, é ele. A igreja de Cristo abandonou o verdadeiro evangelho para se enfurnar dentro de 4 paredes e dizer que adora um Deus que não te exorta, que não te corrige e que não pede para você se transformar. Venha como você está e fique assim, porque Deus te ama assim. É mentira do diabo. Aquele que quiser vir após mim, negue-te a ti mesmo, tome a tua cruz e siga. Glória a Deus, aleluia. Hebreus capítulo 4, verso de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sabe por que tem pregadores subindo no altar e nem abrindo a Bíblia? Porque tem membros com ouvidos abertos a quem não abre a palavra. Quem é que gosta de profecia? Eu gosto de profecia. Eu gosto quando o irmão vem no manto falar aquilo que eu tenho orado com Deus. Mas eu gosto mais ainda quando eu estou na minha casa, abro as sagradas escrituras e eu ouço a voz de Deus falar ao meu coração. Eleia calamandorebatarás. Que nós voltemos à doutrina dos apóstolos. Que nós voltemos a ficar firmados na palavra de Cristo. Ainda é a palavra que salva. Ainda é a palavra que liberta. Ainda é a palavra que cura. Aleluia! Não há mais tempo para sermos meninos, levados por qualquer vento de doutrina. Uma vez eu falei isso em um ministério e eu não voltei até hoje para pregar lá. A palavra de Deus é superior a qualquer palavra dentro da igreja. Se o pregador em cima do altar falar algo que vai contra a palavra, fique com a palavra. Agradeço a minha rica oportunidade, as suas ordens.